Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo, vamos falar sobre partículas fundamentais de um átomo e a representação de um elemento químico. Então, os isótopos. Os isótopos são variantes de um elemento químico, possuem o mesmo número de prótons. Então, para a gente lembrar, iso significa igual, e a gente marcou aqui o P sublinhado para você lembrar que eles são iguais no número de prótons. Como eles têm o mesmo número de prótons, é o mesmo elemento. O que vai diferenciar aqui é o número de nêutrons lá no núcleo. O hidrogênio tem os seus isótopos famosos, que têm nomes especiais. Então, o prótion, ele vai ter um próton, o hidrogênio deutérium, ele vai ter um próton e um nêutron, e o hidrogênio tritium vai ter um próton e dois nêutrons. Então, é o mesmo elemento, o símbolo aqui é o mesmo, ele possui a maior parte das características semelhantes, vão ter algumas propriedades diferentes, aquelas que são relacionadas com a massa, afinal de contas, por ter mais nêutrons, ele vai ter uma massa atômica diferente, e alguns vão ser radioativos, no caso aqui do hidrogênio, o tritium é radioativo. O hidrogênio tem nomes especiais para os seus isótopos, os outros elementos a gente costuma representá-los falando só o número. Por exemplo, carbono 14, carbono 12, para indicar aí os isótopos do carbono. Os isótonos são iguais no número de nêutrons. Então, marcamos o N aqui para você lembrar, iso igual número de nêutrons, isótonos. Nesse caso aqui, para a gente descobrir quantos nêutrons tem o parzinho aqui, que são isótonos, precisa fazer o cálculo, que a gente sabe que o número de nêutrons é igual a massa menos o número de prótons. Fazendo essa diferença aqui, a gente descobre que ambos têm 20 nêutrons, então eles são isótonos, têm o mesmo número de nêutrons. São elementos químicos diferentes, com características diferentes, mas com número de nêutrons iguais. Já os isóbaros são iguais no número de massa. Então, a gente marcou o A aqui para você lembrar que o A é o símbolo do número de massa. Então, isóbaros são iguais no número de massa. A gente tem um parzinho aqui que são isóbaros. Lembra que o número embaixo representa o número atômico, o Z, número de prótons, e em cima lá o 14 vai representar o número de massa. Então, o carbono 14 e o nitrogênio 14, ambos têm 14 aí no número da massa, são isóbaros. Para a gente saber qual é o valor da massa de um elemento, a gente faz a soma, então, dos prótons mais do nêutron, ou a soma do número atômico mais os nêutrons, e aí eu sei qual é o número de massa. Lembrando que os isóbaros são sempre elementos diferentes. Já os isos eletrônicos, e aí aqui a gente marca o E para você lembrar, que são iguais no número de elétrons. Possuem, então, os mesmos elétrons, e aí a gente tem que lembrar o seguinte: quando eu tenho um átomo neutro, o número de prótons e o número de elétrons é igual. E aí eu posso ter íons positivos, que chamamos de cátion, e negativos, que chamamos de ânion. No caso dos negativos, eles ganham elétrons e nos positivos eles perdem os elétrons. Então, P de perdeu, P de positivo. Perdeu cargas negativas comparado a um átomo neutro daquele elemento. Então, vai ter mais prótons do que elétrons e por isso a gente diz que ele está com a carga positiva. Aqui esses três são isoeletrônicos, eles têm a mesma quantidade de elétrons. Todos eles têm 10. O Ne aqui é átomo neutro, tem 10 prótons e 10 elétrons. O sódio tem 10 elétrons porque ele perdeu 1, quando ele era átomo neutro ele tinha 10. E o oxigênio ganhou 2, ficou com 10 elétrons. Quando ele era neutro ele tinha 8, ganhou 2, ficou com 10. Então, dessa forma, fazendo o cálculo ali do ganhar e perder elétrons e observando o número atômico, a gente pode ver se eles são isoeletrônicos. Para você lembrar, a gente tem essa tabelinha aqui que mostra o que são iguais. Então, isóbaros iguais em massa, isótopos iguais em prótons, isótonos iguais em nêutrons e isoeletrônicos iguais no número de elétrons. Neste vídeo, nós falamos sobre partículas fundamentais de um átomo e representação de um elemento químico. Espero que vocês tenham gostado e até breve.